Então, estamos aqui para a sessão de defesa de TFG, do estudante Lohan Guimarães Reis Prelicou, hoje, 30 de março de 2026. Lohan tem um trabalho intitulado Casa Preta Zeferina, uma proposta de intervenção patrimonial associada à experiência de extensão, orientado pela professora Aline de Matos Carvalho e co-orientado pelo professor Edson Fernandes de Oliveira Santos Neto. A banca, então, é formada por mim, professor Sérgio Eckermann, pelo meu colega professor José Antônio Ribeiro de Lima e pela avaliadora externa, arquiteta Emanuele de Oliveira Teixeira, que a mim esclareceu não vai poder estar presente. Lohan tem 30 minutos para fazer sua exposição. Após a exposição de Lohan, falam os membros da banca, em torno de 10 a 15 minutos. Lohan pode responder individualmente ou em bloco, no final, as arguições, e em seguida a gente passa a palavra para a dupla de orientação, pode falar a respeito do processo, e eventualmente também a palavra aos membros do público aqui presente, se quiserem se manifestar sobre o trabalho, algum aspecto do trabalho. Depois disso tudo, todo mundo se retira, a banca faz essa avaliação, né, decide pelo destino do trabalho e todo mundo volta para a declaração do resultado no final. Então, Lohan, você quer que eu te avise quando estiver faltando? Você controla? Estou bem controlado. Então, beleza. Então, são 3h25. A gente vai até 3h55, 4 horas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês aqui, em especial a banca, do Sérgio e José. Também gostaria de agradecer aos meus orientadores, Edson e Aline Carvalho, e acompanharem, né, ao longo de todo esse processo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Casa Preta Zeferina, uma proposta de intervenção patrimonial associada à experiência de extensão. Esse trabalho, de parte, de uma questão foi central ao longo da minha formação. A distância entre aquilo que a gente produz na academia, que a gente aprende, e a realidade concreta da cidade. Isso acaba se expressando em muitos trabalhos finais, que eles acabam se estruturando apenas como um exercício teórico. Né? Eles são importantes enquanto reflexão, mas raramente eles se vinculam a situações reais ou chegam a se produzir, né, algo de concreto, algo com impacto concreto. A gente estuda a cidade, mas o trabalho final muitas vezes ele fica restrito à folha de papel ou à tela do computador. A partir dessa constatação, surgiu a intenção de desenvolver o projeto e se colocasse em uma outra posição. Um projeto que partisse de uma situação existente, né, com demandas reais, limitações materiais e agentes sociais envolvidos. A ideia era que o trabalho não terminasse na entrega final, mas que ele próprio já fizesse parte de um processo em andamento. É nesse contexto, então, que entra a Casa Preta Zeferina. Ela é uma ocupação que é organizada pelo movimento de mobilidade plenário, que foi ocupada desde 2021. Ela é localizada no sobrado do século XIX, no bairro Santo Antônio do Carmo, em Salvador. O que torna esse caso particularmente interessante é a condição contraditória de um edifício em campo. Por um lado, ele é um imóvel com um valor histórico arquitetônico que preserva a parte significativa de sua estrutura e de seus elementos construtivos. Ele é um exemplar de uma tipologia urbana singular no centro histórico de Salvador, mas, por outro, ele é um edifício que se encontra, que passou por um processo de abandono, com patologias e problemas decorrentes dessa falta de manutenção. Ao mesmo tempo, a ocupação ela transforma completamente essa condição. Né?
o edifício ele deixa de ser um imóvel vazio e ele passa a ser um espaço ativo, com uso contínuo, vinculado a um conjunto de práticas sociais. Ele passa a abrigar atendimentos, oficinas, mutirões, atividades culturais, ações coletivas. Essa transformação que torna o caso tão interessante, né, para pensar o patrimônio de uma outra forma. Então, o trabalho ele se estrutura dessa forma, né, a partir dessa tensão entre o patrimônio e o uso, entre o abandono e a ocupação, e entre o projeto acadêmico e a realidade do campo. E para dar conta disso, a metodologia ela articulou 3 frentes. A primeira é uma pesquisa histórica para entender a formação urbana e a trajetória do imóvel. A segunda foi um levantamento físico da edificação, com medições, identificação dos sistemas construtivos e diagnóstico do estado de conservação atual. E o terceiro é a atuação prática, por meio de um projeto de extensão, que permitiu intervenções diretas no imóvel, como a estabilização da cobertura, a revisão das instalações elétricas e também a recuperação das esquadrias. Essa articulação é fundamental porque o trabalho não trata o edifício como um objeto isolado. Ele entende o sobrado como resultado de processos históricos de uso, abandono e reocupação, que se expressam, né, na materialidade nas condições atuais que ele se encontra. O trabalho está dividido em 5 partes. Primeiro vamos começar com a história do sobrado, né, para entender esse processo de formação tanto do bairro quanto da edificação. Depois nós vamos ver a trajetória do movimento que ocupa o edifício hoje. Em seguida vou detalhar como ocorreu esse projeto de extensão, né, que foi base para os estudos prévios que foram realizados. E por fim chegaremos à proposta de intervenção, onde a gente articula, né, a preservação com o novo uso. E é isso que nós vamos ver assim. Agora a gente vai entrar, né, na história da edificação, especificamente do sobrado, que abriga a Casa Preta do Defeito. Então, a região do Santo Antônio do Carmo, ela nasce, né, muito vinculada à defesa da cidade. O Forte de Santo Antônio, né, ela é um marco muito importante disso. Porque a ocupação da cidade ela se aproveita da cumeada, né? Da primeira cumeada dessa falha geográfica em Salvador. O Baluarte, onde fica o sobrado, ele foi um palco de vitórias portuguesas contra as invasões holandesas em 1924. E a cidade se organiza, né, ao longo dessa cumeada, especificamente a ladeira do Baluarte. Ela encontra com a ladeira da Água Brusca e desce até a Cidade Baixa. O nome Água Brusca vem do volume de água que escorria ali, formando as ribeiras, né, que eram utilizadas desde o século XVI. A antiga ermita de Santo Antônio do Carmo ela foi demolida em 1813, depois de um deslizamento, e deu lugar ao lago que a gente conhece hoje, que seria a ermita, que era um tipo de igreja, né? A ocupação do bairro ela foi gradual. Começa com casas térreas, a partir do terceiro quartel do século XIX, surgem os sobrados que a gente vê hoje. Então, inclusive, nessa imagem, a gente consegue ver a imagem de 1851, um processo de urbanização muito mais avançado, e a gente vê especificamente a ocupação dessa ladeira. No entanto, ainda não existiam sobrados, vão passar a existir sobre a conformação do lote. Ele já devia existir em 1896, já está os cadastros do PQ que foram pesquisados, e o primeiro proprietário foi o Benjamin Correia. Ele foi um comerciante muito importante, ele teve um imóvel em 1896 e 1903. A família dele era muito ligada ao barão do Rio Real, foi uma figura importante da política baiana no século XIX. A partir desses registros, eu levantei 2 hipóteses para poder entender um pouco como é que se conformou, né, esse terreno em formato de época, que destoa, né, das edificações vizinhas. A primeira hipótese é que o sobrado ele teria feito parte de uma grada maior e com caráter rural, né, essa transição entre a parte urbana com a parte rural.
E com a urbanização, a área foi desmembrada, né? Foi vendida essa parcela. Os terrenos vizinhos se quintal, então, indicariam uma ocupação mais tardia. A segunda hipótese é que o lote em L ele já teria sido concebido assim desde o princípio, se adaptando, né, tanto à topografia quanto à proximidade com o forte. Porque o forte haveria esse espaço não edificante, né? E em virtude disso, ele não poderia criar aquele longo quintal, então ele se aproveita dessa forma. As duas formas, no entanto, né, mostram uma morfologia urbana, ela preserva ainda os vestígios dessa transição entre o urbano e o rural, né, a cidade. Entre 1890 e 1930, a região ela se consolida. A gestão de J.J. Seabra ela fez reformas muito importantes, sobretudo ali, né, na região do Porto de Salvador. Nesse contexto, a ladeira da Gabrusca, ela passa por terras planares, dentro daquela lógica higienista, né, de uma arquitetura haussmanniana, de urbanismo haussmanniano, que ocorreu em Paris, por exemplo. Em 1925, as edificações vizinhas elas foram licenciadas, aquela que eu havia mencionado. São casas de 2 pavimentos em lotes menores. Essas construções elas acabavam obstruindo a visibilidade da fachada lateral do sobrado e reduzindo o acesso lateral a um corredor estreito. Elas ocupariam especificamente essa região e impediriam a visualização da fachada lateral. No governo Vargas, as ladeiras elas foram renomeadas, tanto a ladeira da Gabrusca quanto a Duarte foram renomeadas como Rua Benjamin Botelho, e a prioridade então passou a ser a circulação automotiva. A gente sabe com a introdução do automóvel. Na década de 40, o EPUX ele consolidou as diretrizes de modernização que vão ser aplicadas, né, em Salvador, com a abertura de vias e asfaltos. Nesse período, o sobrado ele pertenceu aos filhos de Pedro Lobo dos Santos. Depois passou para Wanda Lobo Queiroz, foi uma de suas filhas. E foi também a última proprietária antes da transferência da edificação do poder público, né, em 1965. Então, a partir daí, o imóvel ele passa a abrigar a escola primária Terezinha Vaz da Silveira. E seria uma escola de ensino primário, né, e que o nome homenagearia uma professora que foi assessora do então governador Romano Júnior e que morreu num acidente trágico. Entre as décadas de 60 e 90, Salvador passa por um processo de urbanização bastante acelerado, com a criação do polo petroquímico de Camaçari, o crescimento, a urbanização se intensifica, o crescimento demográfico se intensifica, e assim também se intensifica acentua-se, né, a desigualdade socioespacial da cidade. Enquanto bairros planejados foram feitos ao longo da obra, as populações de menor renda elas foram cada vez mais expulsas das periferias, do subúrbio ferroviário, da região do miolo de Salvador. Na década de 90, o governo estadual ele promove uma requalificação do Pelourinho, mas uma crítica que se faz, né, que essa intervenção ela preservou o patrimônio material, mas ao mesmo tempo ela removeu uma boa parte da população residente. O centro histórico então passa a se dissociar desse cotidiano mais popular, tendo mais esse caráter turístico, e segue, no entanto, né, porém, no Santo Antônio do Carmo, mais especificamente naquela região no qual a edificação se encontra, ali predomina um uso mais residencial, com moradores antigos e uma menor pressão política. Mas que é uma coisa que a gente vê que cada vez mais se avança, né, com a rua direita do Santo Antônio, né? Essa questão do turismo se intensifica cada vez mais. Em 2002, a escola ela foi municipalizada e ela funcionou até 2015, quando foi condenada pela Defesa Civil. Em 2017, o imóvel ele foi desocupado pela Prefeitura. E o prédio permaneceu nessa condição, abandonado, até 2021, quando foi ocupado, então, pelo movimento de mulheres organizadas.
Essa ocupação ela denuncia tanto o sucateamento do patrimônio público, quanto a transformação do centro histórico do mercadoria. E é nesse contexto, então, que surge a Casa Preta Zeferino, e que agora eu vou falar um pouco sobre o movimento que ocupa o imóvel atualmente. O movimento de mulheres ao plenário surgiu em 2011, aliás, após a primeira Conferência Mundial de Mulheres em Base em Caracas, na Venezuela. Ele foi fundado por 21 mulheres de 8 estados brasileiros. E a proposta era construir uma organização autônoma voltada à defesa dos direitos e à emancipação das mulheres trabalhadoras. Ao longo dos anos, o movimento ele se estrutura nacionalmente e passa a atuar em diversas cidades brasileiras. A principal ação do movimento é a criação de casas de referência para mulheres que são instaladas em imóveis ociosos ocupados pelo movimento. Esses espaços eles funcionam como locais de acolhimento, formação política e articulação, né? Ao longo da última década, o movimento organizou ocupações em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Mauá e várias outras cidades. Inclusive, essa aqui é a ocupação que foi conquistada em Belo Horizonte, que é a Casa Tina Martins. Foi um marco, se não me falha a memória, foi a primeira ocupação que foi, de fato, institucionalizada e conquistada. O nome do movimento homenageia Olga Benário Prestes, que foi uma militante comunista alemã, que foi nascida em 1908. Ela entrou na juventude comunista, ainda adolescente, e foi perseguida pelo regime nazista, quando então ela se refugia na União Soviética. E na União Soviética ela recebe um treinamento, uma formação política, militar, e em 1935 ela acompanha Luiz Carlos Prestes, que foi um histórico militante brasileiro, e acompanha o Prestes no seu retorno clandestino para o Brasil. Ela foi presa grávida, e após a repressão do movimento, ela foi deportada para a Alemanha nazista, onde ela deu à luz a sua filha, a Anita Leocádia. Ela foi executada em 1942 no campo de concentração de Berlândia. Uma carta, ela foi escrita antes da morte dela, ela diz: lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão que se envergonhar de mim. A Casa Preta Zeferina ela foi ocupada em 2021, em Salvador. É a primeira do Nordeste e integra essa rede, né? O nome é homenageia Zeferina, que foi uma mulher negra de origem angolana e que lutou em 1826, liderou uma revolta, a revolta do Urucu, e pelo Urucu em Salvador. A insurreição ela reuniu quilombolas indígenas e enfrentou as forças imperiais. Capturada, ela foi torturada, foi presa, mantida sob trabalhos forçados, e essa história ela é pouco documentada, né, pela história oficial, mas ela permanece como esse símbolo de luta negra na Bahia. Né? Hoje a casa funciona como um espaço de acolhimento para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Ela é mantida pelo trabalho coletivo, doações e atividades autônomas, como brechó, eventos, festas e mutirões. Ela também abriga atividades culturais, como oficinas, formações políticas, etc. A coordenadora, Giovana Ferreira, diz: nosso objetivo é ser um espaço de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Mas, vai além disso, queremos ser um espaço amplo para as mulheres e para os movimentos sociais. Ser um centro de denúncia do que as mulheres sofrem em Salvador e na Bahia. E ela complementa: não podemos salvar todas, mas cada mulher que ajudamos, cada luta que transformamos, faz toda a diferença. Não apenas ajudamos a sair do ciclo de violência, mas também oferecemos perspectiva. Convidamos para a luta, proporcionamos uma formação política. Atualmente, o movimento busca formalizar juridicamente a ocupação. A Casa Preta Zeferina sintetiza, então, esse esforço de articular tanto o acolhimento social com a resistência urbana e a organização coletiva. É com essa compreensão, então, que a gente vai entrar agora no projeto de extensão, que foi desenvolvido junto com a casa. Agora a gente chega nessa parte, que é uma parte central do trabalho,
pelo projeto de extensão. Porque a ideia não era só construir uma relação, simplesmente estudar a casa, mas, de fato, estabelecer uma relação prática com o movimento. Para isso, eu submeti uma proposta ao edital PAREX, que é o Programa de Ações de Extensão da UFPA, no 2025, e ela foi aprovada, então conseguimos um aporte de R$ 7.000 para executar algumas ações no imóvel. O objetivo era aproximar a universidade da prática e prestar um serviço concreto. A equipe foi organizada em 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo foi responsável pelo levantamento diagnóstico. Ele foi composto por Giovana, Tainá e Tassi. Foram realizadas oficinas de levantamento cadastral e também foi feito o mapeamento de danos. Os estudantes eles trabalharam em trios, usando treina laser. A partir desses foi feito a partir de roteiros previamente definidos, para facilitar o trabalho. Depois houve uma oficina específica de patologias com o apoio técnico da arquiteta Silvia Fonseca, e assim os dados foram sistematizados. Esse aqui é o levantamento cadastral produzido, não está dando para ver muito bem, mas teve as linhas vermelhas, que indicam as diagonais. Aqui também mostrando um pouco mais do quintal. Mas aqui seriam as fachadas também. Mas qualquer coisa a gente mostra nos papéis. E aqui o levantamento, o mapeamento de danos, que foi feito identificando principalmente as patologias nas fachadas, considerando os principais, a fachada da rua e essa fachada lateral, que é acessada por esse corredor externo. O segundo grupo ele foi da pesquisa histórica. Ele foi composto por Flávia, Maiara e Mariana. A ideia era aprofundar o conhecimento sobre o bairro a partir de relatos orais. Porque ao longo da pesquisa, notou-se que havia um certo gap de tempo que a gente não tinha muito acesso a informações, que vem da década de 60 até os dias atuais. Porque, como é tão atual, é difícil ter acesso, por exemplo, em arquivo, etc. Então, a nossa intenção era justamente partir de fazer entrevistas com os próprios moradores, com aqueles moradores que moram ali há décadas, ou também os moradores mais recentes. E aí, assim, a gente está em vias de produzir um documentário, que deve ser apresentado, inclusive, no Congresso da UFPA, de 2026. Esse documentário discutiria, então, a memória coletiva da rua, as transformações do bairro e as primeiras impressões que os vizinhos tiveram com relação à ocupação. Aqui teria um teaser, que eu acho que a gente pode passar no final, se tivermos tempo. E o terceiro grupo foi das ações táticas, que foi composto por Emily, Raquel e Gabriela. Elas planejaram e acompanharam as intervenções diretas no imóvel, usando os recursos do edital. Nós conseguimos fazer coisas muito concretas. A primeira delas foi estabilizar uma cobertura metálica que foi prometida pela Rosana. Essa cobertura metálica, a gente primeiro tiramos todas as telhas dela, não dá para ver aqui, tem imagem do processo. E refizemos também os apoios dos pilares titulares, garantindo a estabilidade estrutural. Como dá para ver, aqui já havia sido totalmente corroído pela ferrugem. E também fizemos esse processo de avaliação das instalações elétricas, porque a situação era bastante crítica, com fiação exposta, com fiação improvisada. Então a gente fez a avaliação e fizemos as adequações para garantir um nível de segurança dentro da ocupação. E por fim, a terceira frente foi a recuperação das esquadrias. A maioria delas estavam deterioradas, como a gente consegue ver aqui. A gente fez a identificação delas, fizemos a limpeza, e aqui a gente estava no processo de remoção das camadas de tinta, porque eram muitas camadas. A gente fez a remoção com um removedor pastoso, com soprador térmico e também com lixamento. Inclusive, a gente está nesse processo de continuidade desse trabalho aqui na maçonaria da faculdade. Devemos continuar até meados de abril. Inclusive, uma curiosidade que a gente acabou aparecendo na reportagem, posso passar no final, foi justamente nesse momento que a gente estava trabalhando com as esquadrias.
Agora a gente entra nos estudos prévios, que embasam a proposta de intervenção, né? Esse capítulo ele reúne a caracterização do sobrado, o diagnóstico de conservação, a legislação, as condições ambientais e o programa preliminar que foi consumido no documento. O sobrado é uma edificação no final do século XIX. Essa tipologia ela reflete essa transição do rural e urbano com um quintal único e uma organização que sugere um tipo familiar. Haveriam duas unidades habitacionais que a gente consegue visualizar, inclusive, dentro da. A gente consegue visualizar que a entrada para essa segunda unidade habitacional se daria por essa forma. São, então, 3 pavimentos, né? Um térreo semi-enterrado, por conta da topografia. O primeiro andar contém um assoalho, a parte dela é um assoalho, e a pequena parte também é um ladrão hidráulico. O sótão tem também um piso de madeira, aproveitando, né, uma parte onde ainda seria possível ocupar, e tendo partes que não são ocupadas por conta da inclinação do telhado. No térreo tem 2 salas amplas, esse aqui é o térreo, esse aqui é o corredor interno da casa, esse aqui é o corredor externo, só para ficar claro. Esse corredor ele dá acesso a uma antessala, estaria no patamar intermediário, e depois leva ao patamar intermediário externo, por onde você pode acessar aqui, tanto também ir para o quintal, onde ficaria uma cozinha, os sanitários, né? Naquela época deviam ser latrinas, enfim. No primeiro andar, por outro lado, é um corredor central que distribui todas as outras salas, né? Todos os ambientes. Há 2 alcovas ao fundo, são essas, aqui é o vizinho, que fica colado, e um salão grande, né, que sugere atividades coletivas, né? A cozinha ela fica num compartimento separado, né, que seria uma solução, digamos, essa arquitetura luso brasileira, adequada, mais adequada ao clima tropical, porque ela afasta a fonte de calor da residência, né? Ao contrário na Europa, que se colocar a cozinha dentro da residência. O sótão tem um salão central em 2 quartos. Então, bastante simples, os 2 quartos ocupam essa região que ainda tem temperatura suficiente e confortável, e sobram essas 2 regiões. As fachadas elas apresentam uma linguagem eclética. A principal ela é simétrica, com base, corpo e coroamento, com pilastras, fios, patibanda vazada. Então, já a lateral é mais simples, mais funcional. Então, isso aí coloca uma certa hierarquia, né? Porque a primeira ela seria mais representativa que a segunda. A vistoria realizada em outubro de 2025, foi possível identificar que a edificação ela mantém uma estabilidade estrutural. No entanto, existem patologias, né, principalmente por conta do abandono, que comprometem o desempenho e a segurança. E a seguir, eu vou trazer 2 exemplos que foram detalhados, foram desenvolvidos detalhamentos no trabalho. O primeiro é a cobertura. Como a gente consegue ver, tem infiltrações que são visíveis, descontinuidade nas telhas, o escurecimento do maduramento, também esse desplacamento da abertura do revestimento, né? E a solução, portanto, seria a implementação de uma subcobertura respirável com uma câmara ventilada. Então, aqui a gente teria uma subcobertura que poderia captar essa água que passa a primeira camada, das telhas cerâmicas, leva para a calha, e além disso seria ventilada, assim permitindo o secamento, né? O segundo caso é uma infiltração ascendente nas paredes, principalmente aquelas paredes que estão no térreo e que são voltadas para a escada, naquela parte enterrada. A proposta aqui é um sistema combinado, a visualização não foi prejudicada, mas vou tentar explicar, de uma injeção de um produto hiperrepelente na base da parede, assim protegendo, fazendo a impermeabilização, devido à possibilidade de não ter sido realizada originalmente,
E além disso, um sistema impermeabilizando toda essa parede com um duto drenante, né? Que consegue captar esse excesso de água e levar. Agora, do ponto de vista ambiental, Salvador ela tem um clima tropical muito úmido, né? Com temperatura média que varia em 24 graus, 24 e 28 graus Celsius. E com umidade acima de 80%, tem uma precipitação anual acima de 2.000 milímetros, que é concentrada entre os meses de abril e de julho. Então, o projeto precisa priorizar a ventilação natural, com sombreamento e materiais que são compatíveis com essa condição, né, de exposição à água. Então, a partir de conversa de movimento, também foi definido o programa preliminar. A casa deve funcionar como espaço de acolhimento psicossocial e jurídico, com salas reservadas, espaço infantil, cozinha ampliada e um lugar para pernoite. Também inclui áreas de convivência, auditório, espaços produtivos, como brechó, jornal e estamparia. São atividades que o movimento pode desenvolver. A lógica é de uma intervenção em etapas com melhorias progressivas. Agora, a gente chega, no fim, na proposta de intervenção. O primeiro, um ponto importante, o sobrado ele não é tratado como apenas um edifício histórico. Ele é entendido como suporte de memória, onde a materialidade ela registra os processos sociais ao longo do tempo. Então, a abordagem adotada aqui é de não recompor, não fazer uma reposição estilística, ou seja, tentando trazer um certo estado original idealizado. Então, o partido se baseia em 3 princípios, que é a mínima intervenção, a distinguibilidade entre aquilo que é novo e aquilo que é antigo, e, além disso, a retratabilidade, ou seja, a possibilidade de reversão das modificações, das intervenções. Essa abordagem ela se apoia em autores como Cesare Brandi e em documentos como a Carta de Veneza e a Carta de... E agora a gente vai, por fim, à proposta de intervenção. A proposta ela se organiza em 3 frentes principais. A primeira delas é a conservação e adaptação do sobrado, com exceções pontuais, para viabilizar o problema. A segunda é a implantação de anexos contemporâneos. Eles são normalmente distintos, às vezes respeitam a escala, a materialidade e a exceção urbana. E a terceira é a qualificação paisagística do quintal, sendo orientada pela legislação ambiental, pela permeabilidade do solo e também pela valorização das resistências, como essas 2 árvores sabem de resistência no terreno. As intervenções no terreno elas são focadas na conservação da tipologia e também na adaptação ao novo uso, com operações pontuais e controladas. Então, nas fachadas, será feita a restauração dos elementos decorativos e será removido os elementos escuros, que foram adicionados ao longo do tempo do edifício. A pintura ela será em azul claro, que é uma alta referência e que reduz a absorção de calor e é adequada ao clima tropical. Essa tonalidade ela conversa com a tradição local, com cores claras e desaturadas, e ela valoriza os ornamentos e, além disso, ela busca não romper a qualidade visual do conjunto urbano. Nos espaços internos, a organização ela foi ajustada ao programa com de alteração. Então, o TEI, que a gente tem derivado do brechó, sendo articulado com o acesso principal e com o elevador. Então, eu tenho aqui um acesso ao elevador para garantir a acessibilidade a todos os pavimentos. O primeiro pavimento, aliás, e nos fundos haveria uma antessala que serviria para estocar o brechó. O primeiro pavimento consta dos atendimentos psicossociais e jurídicos. A circulação se mantém pelo corredor existente, que é uma decisão que busca preservar essa tipologia caracteristicamente residencial, embora isso traga dificuldades, algumas limitações funcionais. A biblioteca, o apoio administrativo, o almoxarifado, o salão de convivência, eles vão ocupar essas salas pré-existentes. O sótão ele será destinado a atividades comunitárias, como a redação e o ateliê de estamparia. E o principal impacto, portanto, a gente consegue notar é a inserção dessa torre de elevador
mas que foi concebida para minimizar a descaracterização do bem, concentrando a intervenção em um ponto bem específico e mantendo a legitimidade da arquitetura original. Ou seja, tem que compreender essa arquitetura dessa certa época, como era o modo de vida, digamos assim, dentro dessa residência. Essa imagem aqui serve também para a gente entender um pouco melhor o layout, na questão como está configurada, os espaços. Os anexos eles respondem às demandas programáticas que são tanto quanto incompatíveis, né, como a cozinha semi-industrial, sanitários coletivos e salas de uso múltiplo. São volumes contemporâneos, não médicos, né, não buscam simular um certo estilo e respeitam a escala, o gabarito, a leitura com um sistema construtivo adotado é o bloco de terra comprimido, DTC. Ele é um material que permite a modulação, reduz o desperdício e também permite uma produção mais localizada, né? Dá para se utilizar os materiais locais, dá para, ativar uma certa economia local. A cobertura, elas utilizam uma madeira laminada colada, o MLC, que garante a precisão construtiva, né? E uma grande eficiência estrutural. O fechamento superior ele é feito em telha metálica, um acabamento cromático semelhante à telha cerâmica, assim estabelecendo uma relação com a edificação, com o sobrado, mas sem abdicar de uma linguagem contemporânea. Há dois grupos de anexos, como você consegue ver, e os anexos de serviço são para as funções técnicas, os sanitários, a cozinha industrial, a dispensa, a lavanderia, o vestiário, os sanitários funcionários e o espaço permanente. Inclusive também temos a caixa d'água localizada aqui próximo, né? Ela se organiza em torno de um pátio coberto e de um pequeno espaço de transição que conecta o sobrado por meio de uma rua. Então aqui existe essa rampa, como eu disse, aconteceria o acesso ao quintal, o acesso ao sobrado, inclusive, né? A relação com os pergolados, elas conformam pátios cobertos, né? E funcionam como uma espécie de extensões das próprias edificações, como se fossem beirais maiores, né? Essa imagem aqui serve então para entender também a configuração, layout, a cozinha industrial, a disposição da mobília. E os anexos de salas, ela é implantada de uma forma escalonada, como a gente consegue ver principalmente através da maquete, foi organizada de um modo modular e espelhado, né? A gente consegue ver essas duas salas de funcionar, intercaladas com um número de sanitários. Elas se destinam a usos múltiplos, como salas de informação, oficinas, reuniões ampliadas, e as paredes em cogogó e as janelas em fita, elas favorecem uma ventilação cruzada com iluminação difusa, são adequadas ao clima local. Então, são as paredes em cogogó, você vai olhar na matéria, também existem essas janelas em fita superiores. No layout, então, essa sala de funcionário tem também uma flexibilidade para a produção desse layout, né, dos sanitários. O paisagismo e a estrutura a partir da organização das trilhas naturais construídas e foram preservadas das duas árvores comunitárias, mantida a topografia original e assim garantindo, né, a permeabilidade do solo. A conformação dos espaços livres ele considerou a preservação desses cômodos visuais que são considerados mais importantes. Por exemplo, a brisada, a fachada lateral, vista a partir do quintal. Para isso foi criado, né, esse grande pátio aberto, né, flexível, para manter principalmente essa visibilidade. Os pisos combinam blocos intertravados e áreas gramadas, contribuindo para a drenagem e conforto térmico, né? Então, nessa parte seria um jardim com essas árvores, utilizando bastante gramado e o restante bastante também o piso intertravado. E os desenhos dos caminhos incorporam a verticalidade natural, criando percursos alternativos e também reduzindo, né, a necessidade de iluminação do terra.
Para finalizar, foi construída uma maquete para auxiliar na compreensão do método conjunto. Ela foi executada em depth de 3 milímetros, papel craft, o terreno foi realizado no isopor. As esquadrias foram impressas em impressora 3D com PLA branco e as coberturas das coberturas foram realizadas em palitos de eucalipto e, além disso, também as árvores foram em aço cozido com palha de aço, arame cozido com palha de aço. A maquete permitiu testar as relações de escala, a implantação dos anexos e também essa preservação dos planos visuais que foram mencionados. Bom, essa é a proposta, uma intervenção que busca equilibrar a preservação patrimonial, adequação funcional e baixo impacto ambiental. O objetivo é garantir que a Casa Preta Zeferina ela possa continuar sendo um espaço de acolhimento, de luta e de construção coletiva, sem perder a memória material que está gravada no edifício. Muito obrigado.